Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma felicidade muito grande de estar aqui em mais uma oportunidade, em mais uma exposição doutrinária, essa nossa querida doutrina espírita, que tanto acalenta os nossos corações, principalmente em momentos tão difíceis em que a gente passa, momentos tão tormentosos, momentos muitas vezes em que nos questionamos inúmeras questões nos nossos corações e na nossa mente. Nesse momento, irmãos, nessa exposição doutrinária, o tema é: a felicidade não é deste mundo. E ela foi baseada no item 20 da Instrução dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu começo, irmãos, essa exposição doutrinária com a seguinte pergunta: o que é felicidade? Imaginemos nos nossos pensamentos todas as possibilidades que temos acerca sobre a felicidade. Podemos imaginar em uma das vias questões materiais, em outras das vias poder, influência dentro da sociedade, em outra instância podemos imaginar o bem-estar de nossos familiares e amigos. Enfim, quando pensamos em felicidade, inúmeros questionamentos, inúmeros aspectos da felicidade, situações nos vêm à mente. Mas o mais importante, quando estamos lendo o capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala acerca de bem-aventurados os aflitos, e quando nos deparamos com esse item, a felicidade não é deste mundo, em um primeiro momento a gente se impressiona, porque em muitos aspectos é nos inspirado buscar a felicidade na nossa existência, buscar esse caminho da felicidade. Muitas vezes a gente imagina que o objetivo único da nossa existência é somente a felicidade. Mas será que é bem por esse caminho? Quando a gente se questiona e pensa por algumas daquelas vias citadas anteriormente, pensamos que não somos felizes em sua totalidade. Aquele nosso ideal de felicidade, de uma hora para outra, pode ser bagunçado. Ou melhor dizendo, pode ser ressignificado. E quando pensamos sobre isso, inegavelmente, voltamos a um momento difícil em que o nosso Estado vem passando por situações extremamente dolorosas, onde muitos irmãos, amigos, queridos, ao redor de todo o Estado, veem muitas vezes dificuldades por conta das tristes e fortes chuvas que abalaram. Às vezes idealizamos a felicidade e de uma hora para outra, o que pensávamos que era felicidade acaba sendo ressignificado. Muitas vezes a gente utiliza a palavra felicidade e pensa que somente são aspectos materiais. Somente vou ser feliz quando tiver tal situação, tiver tal equipamento, tal carro. E muitas vezes, para muitas pessoas, a felicidade é ter 3 refeições durante o dia.
Ter um local seco e quentinho para dormir durante a noite. A felicidade, ela não precisa ser adornada de diamantes. Às vezes a gente tem uma expectativa muito grande com a felicidade. Ou a gente associa muitas vezes a felicidade ao prazer. E quando a gente faz essa associação entre a felicidade e o prazer, infelizmente, irmãos, a gente não vai encontrar um caminho seguro. Não vamos encontrar uma senda segura. Porque a felicidade, como a gente imagina, como sendo a plenitude de tudo, o equilíbrio de tudo nas nossas existências, em todos os aspectos da nossa vida, infelizmente, a gente não vai conseguir encontrá-lo neste mundo, nesta atual existência. Mas não quer dizer que a gente não possa ter felicidade e seja sempre triste. O que nos é possível é a felicidade possível, ou seja, a felicidade que não é ilusória, a felicidade que traz paciência, a felicidade que traz plenitude, a felicidade que traz, muitas vezes, as coisas simples da vida. Às vezes, um sol, um dia ensolarado, um passeio, uma caminhada, uma volta de bicicleta. Isso pode ser felicidade. Os pequenos momentos do nosso dia, as dificuldades também podem ser felicidade. Aquele aluno que, por exemplo, está estudando para matemática, por exemplo, ele encontra, e sabe muito, domina a matemática. Ele vai encontrar felicidade nas questões mais difíceis ou nas questões mais fáceis? Obviamente que ele encontrará a verdadeira felicidade nas questões difíceis, onde ele poderá testar todas as suas habilidades, testar todos os seus requisitos naquele exercício. Então, irmãos, a gente precisa encontrar justamente a felicidade no seu sentido mais puro. Por exemplo, quando a gente é criança, muitas vezes a felicidade é correr no gramado de pé descalço. E por que quando a gente cresce muitas vezes, não pode ser essa a nossa ideia de felicidade, mesmo sendo adultos? Correr de pé descalço em um gramado. O quanto deve ser bom essa atividade. Talvez se a gente diminuísse as nossas expectativas quanto à palavra felicidade e enxergasse a felicidade em coisas pequenas, na transformação das coisas, na oportunidade do aprendizado, no caminho seguro das coisas. Talvez nos sentiríamos completos por natureza. Sentiríamos que não precisaríamos mais de nada. As nossas expectativas seriam conforme a gente quer. Também falando isso, não estamos afirmando que não podemos buscar a felicidade material. Se isso faz sentido, se a felicidade material muitas vezes faz sentido na nossa existência, beleza, busquemos. Muitas vezes, quando a gente busca a felicidade, quando a gente busca os caminhos da nossa existência, a gente nos depara com diversas rotas. E muitas vezes essas rotas acabam nos distanciando da nossa verdadeira essência. Mas qual é a nossa verdadeira essência? A nossa verdadeira essência é que somos
espíritos imortais, que passamos e vamos passar por diferentes situações, por diferentes cenários, justamente para aprimorar as nossas virtudes, justamente para treinar as nossas virtudes. Independentemente do tempo que passe, irmãos, vamos precisar ter a coragem, a fortaleza, a força em nós mesmos, os nossos corações, para desenvolvermos as nossas virtudes. E talvez, daqui muitos anos, ou talvez nas próximas gerações, a gente possa perceber que a felicidade ela não é uma palavra vã. Muitas vezes a gente imagina a felicidade de um jeito e muitas vezes não é daquela forma. Um grande exemplo para isso é o exemplo que a gente encontra no Antigo Testamento, que é de Jó. Jó era um homem que tinha tudo, todos os tipos de felicidade que a época poderia comportar. Tinha terra, tinha seus filhos bem-sucedidos, tinha muitas oportunidades no mundo dos negócios, mas de uma hora para outra, tinha saúde física também, importante lembrar, e de uma hora para outra, Jó perde tudo isso. Perde o que para ele era antes a felicidade. E ele encara um período de extrema tristeza, porque tudo aquilo que era caro, tudo aquilo que ele tinha uma visão, acaba sendo perdido. Mas o que a gente pode fazer? O que ele pôde fazer naquele momento foi se ressignificar. Dar um sentido para sua existência apesar de todas as dificuldades. E exatamente assim, talvez sejamos como Jó. Imaginamos que a felicidade ela esteja nas coisas externas. Que a felicidade seja uma jornada externa. Mas quando, na verdade, a felicidade ela é uma jornada interna. A felicidade, ela não está no que os nossos olhos podem tocar, no que os nossos nariz podem sentir, ou os nossos ouvidos ouvir. Às vezes a felicidade ela é tão passageira, a felicidade que a gente almeja, na verdade, como espíritos imortais, ela é muito maior do que isso. Talvez quando a gente está encarnado aqui na Terra, a gente enxergue tudo isso como a ponta do iceberg, do que seria uma felicidade maior. Outro exemplo disso, esse contexto do Jó e sobre a felicidade, quando a gente pensa, essa história de Jó se encontra no livro de Jó, no Antigo Testamento, se os irmãos quiserem dar uma conferida, ler a história, eu recomendo. É uma história muito interessante, onde Jó ele perde, né, todos os seus bens, a saúde do corpo, e ele recomeça, né? Ele precisa recomeçar e questionar muitas vezes. E os questionamentos de Jó são os questionamentos que a gente tem muitas vezes. E é interessante como a gente vê nessa história do Antigo Testamento, o quanto o final é interessante. Então, eu deixo, né, essa surpresa para os irmãos verificarem o final do livro de Jó, pessoalmente lendo. Então, outra história também muito interessante é na mitologia grega, no mito da Fênix. O que seria o mito da Fênix? O mito da Fênix seria que
uma ave de fogo, né? A fênix é uma ave de fogo que ela não morre. Quando ela atinge seu ápice da idade, ela se torna cinzas, e das cinzas surge um filhotinho de fênix que vai continuar, né, que vai crescer, e depois, quando de novo chegar à idade matura, vai se transformar em cinza e renascer de novo, quantas vezes forem necessárias. O que a gente pode relacionar, então, com o tema da noite de hoje? Felicidade. O mito da Fênix nos fala muito sobre felicidade. Porque muitas vezes, quando a gente acha que encontrou o ápice da nossa existência, materialmente falando, temos tudo o que queríamos. Talvez tudo aquilo que a gente lutou uma existência inteira para adquirir, seja carro, seja casa, seja emprego, chega no momento que a gente chega no ápice daquilo tudo. Chega no momento máximo daquilo tudo. Acontece alguma situação que a gente vai precisar renascer das cinzas. Os empregos, muitas vezes, são estáveis. E muitas vezes podemos, de uma hora para outra, ficar desempregados. O carro, da mesma forma. A casa, nem se fala. E outras situações também. Tudo pode mudar. De uma hora para outra. E chega um momento que a gente só vai ter as nossas cinzas. E a gente vai precisar renascer dessas cinzas. E esse renascimento que a gente tem outro grande renascimento também, que eu gostaria de comentar mais para frente, mas vamos ficar nesse primeiro renascimento, esse, abre aspas, esse renascimento que não é morte, que não é durante um período da morte, nesse renascimento que a gente tem das nossas cinzas, talvez a partir desse renascimento, a gente tenha a oportunidade de enxergar a vida de uma forma diferente. Aquelas grandes tragédias pessoais que a gente encontra e que a gente passa muitas vezes. Seja a morte de um ente querido, de um amigo, o distanciamento dos nossos cônjuges, muitas vezes, a separação dos pais. Talvez muitas dessas situações que a gente passe, a gente vai precisar renascer. Pegar tudo aquilo que sobrou da gente e renascer. Renascermos mais fortes. Renascermos com o sentido do dever cumprido. Pegar tudo aquilo que sobrou, ressignificar o nosso olhar sobre as coisas, aprender com a situação e saber que tudo que a gente passa quanto encarnados aqui na Terra é para o nosso aprendizado. E que nada absolutamente é por acaso e que as coisas aconteceram justamente pelo acaso. Essa conversa que muitas vezes a gente possa ter do acaso, muitas vezes, nos aprisiona no materialismo. É importante que a gente saia dessas prisões que a gente se encontra do materialismo. Mas o material é importante. Também não tenhamos as visões ao extremo, sempre o caminho do meio. Porque se a gente não precisasse do material, a gente não teria esse corpo físico formado de matéria, formado de átomos, formado de células, formado de tecidos e órgãos. Mas a gente precisa do aparato material. Mas no momento que a gente enxerga a nossa existência somente como um objetivo materialista, aí a gente vai precisar de muitos renascimentos ainda. Muitos e muitos renascimentos. Muitas e muitas situações em que a gente vai precisar aprender. Não pela dor, mas pelo amor. Muitas vezes a gente vai ter situações em que tudo o que vai nos restar será somente o amor.
Mas o que tudo isso tem a ver com a felicidade? A gente espera que a felicidade seja num ponto final, no ponto de partida, no ponto de chegada. Mas quando a gente percebe que a felicidade ela não está necessariamente, inteiramente, no ponto de chegada. A felicidade, ela se encontra entre o ponto de partida e entre o ponto de chegada. Ou seja, a felicidade ela se encontra no processo. Mas é contraditório muitas vezes a gente pensar assim. Muitas vezes a gente pode pensar, poxa, como eu vou poder encontrar felicidade nas situações difíceis? Mas talvez se a gente trocar esse olhar e pensar que talvez a situação difícil seja uma oportunidade que estamos recebendo, porque sabemos que o fardo nunca é superior às nossas forças. O fardo é proporcional às nossas forças. A gente precisa entender isso. O fardo nunca é demais. Já Jesus nos alertou sobre isso. Meu fardo é leve. Quando a gente pensa sobre isso, sobre as palavras do Divino Mestre, em que seu fardo é leve, a gente pensa realmente que a felicidade não é deste mundo. Muitas vezes a gente se compara com as outras pessoas, muitas vezes a gente quer ter aquilo que é dos outros. Muitas vezes a gente, nesse jogo de comparações, a gente se esquece de muitos pressupostos. Primeiro, que o outro tem uma história de vida diferente que a nossa. Teve processos na vida diferente que os nossos. E apesar de tudo que a gente faça, tudo que a gente tenha, o seu processo foi diferente do que o nosso. Então não esperemos resultados parecidos e nem tentamos desejar aquilo que é do outro para a gente. Desejar aquilo que não nos pertence. Lutemos pela nossa existência sem o peso das comparações e das competições que, infelizmente, muitas vezes a gente é inserido na sociedade com esse senso de competição, com esse senso de comparações. Cada pessoa que se encontra aqui na Terra tem uma história de vida diferente e, consequentemente, terá um ponto de chegada diferente. Então, tenhamos a serenidade de não nos comparar com os outros e valorizarmos a nossa história acima de tudo. E sabermos reconhecer que estamos atrás da felicidade possível. Muitas vezes a felicidade pode ser uma consciência tranquila. Deitar durante o sono e pensar, que bom, que hoje eu fiz o meu dia. Não precisei humilhar ninguém no meu dia. Não fiz nada de mal para ninguém. Talvez essa pequenina coisa seja toda a felicidade possível que merecemos. A felicidade, ela deve ser construída em bases sólidas. E que base sólida é essa? A base do dever cumprido. A base do amor. A base do entendimento mútuo, da compreensão, da indulgência e do perdão. Muitas vezes as coisas simples da vida vão se encontrar nesses aspectos da simplicidade, do amor e da caridade.
E lembra que eu falei sobre um renascimento diferente? Tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre esse renascimento diferente, que é a reencarnação. A gente sabe que a felicidade ela deve ser reconstruída. Acabamos de falar sobre isso. E muitas vezes a gente constrói não para o agora, e não para o amanhã, mas talvez para uma próxima existência também. Porque a gente sempre tem a oportunidade de fazer algo diferente, de ser uma pessoa diferente todos os dias quando acordamos, todos os dias da nossa vida, independentemente da idade que a gente se encontra, do 0 aos 99 anos, todos os dias podemos ser uma versão diferente da gente mesmo. Ser uma versão atualizada e com amor a nós mesmos, superando as mazelas, superando os nossos medos, aceitando os desafios que nos são endereçados, o aceitamento do sofrimento, o aceitamento das dificuldades. Tudo isso é muito importante para que a gente possa compreender o amor na sua essência, assim como Jesus nos amou, assim como um professor, um mestre que nos ensina, ele soube o verdadeiro aspecto da felicidade. Nesse sentido que a gente possa imaginar, que a gente possa tê-lo como exemplo e pensar que o fardo é proporcional às nossas forças. E temos coragem, irmãos, para passar todos os desafios que nos são endereçados. E eu tenho certeza que já 90% do caminho andado é aceitação. E pensando nesse sentido, essas reflexões dessa noite. Espero que todos os irmãos fiquem bem, tenham um ótimo final de semana e gostaria de convidar todos para uma prece de encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos físicos. Continuar com os nossos pensamentos elevados, Deus, a Jesus e a toda espiritualidade amiga que está aqui conosco. Agradeçamos por todos esses momentos benfazejos e que vamos pedir força para passarmos todos os desafios, passar por todas as dificuldades e que possamos aceitar, Mestre, que nos dê força para aceitar todas as situações que passamos, seja nos montes, nos abismos, nas dificuldades. E vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, rogando ao nosso Mestre de amor e a toda espiritualidade amiga que venha acolher os irmãos que estão em sofrimento ante a esses temporais, essas chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Mestre Jesus, abrace com carinho este estado. Abrace e dê forças para que possamos reconstruir e nos tornarmos mais fortes. Ai, obrigado, Jesus. E toda espiritualidade amiga. Que assim seja. Essas eram então as reflexões, irmãos, desta noite. Que todos possam ter um ótimo final de semana. Abraços, com votos de muita paz e muito amor.